Bora? Bora estudar matemática? Hoje nós vamos estudar função quadrática ou função geral do segundo grau, também conhecida como função polinomial do segundo grau, tá? São alguns sinônimos da função quadrática, ok? Então vamos que vamos. Então aqui, ó, a função quadrática, ela nasce do contexto do dia a dia. Então, por exemplo, uma quadra esportiva tem a forma retangular, com 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. O clube pretende ampliá-la. Para isso, vai construir em volta dela uma faixa de largura constante. Então, imagine uma quadra esportiva. Então, ele vai aumentar um pouco a sua largura em proporções constantes, em tamanhos constantes. Então, obtenha a expressão que permita calcular a área da quadra esportiva. Então, a quadra é 20 por 40. Então, eu vou aumentar dimensões iguais, né? Então, vamos dizer que seja x. Então, x para cada um. Então, observa aqui, ó. Eu aumentei a dimensão x. Dimensão x. Então, aqui, esse comprimento aqui, quanto é, ó? 40. Esse comprimento aqui, quanto é, ó? 20. Então, o comprimento pela largura, x mais x, 2x mais 40. 2x mais 20. Então, ó, se você observar, fizemos aqui uma relação de lado e altura. Lado e altura, eu tenho uma área. É só multiplicar a base vezes a altura, ok? Então aqui, ó, eu vou ter 40 mais 2x vezes 20 mais 2x. Ó, 40 vezes 20, 800. 40 vezes 2x, 80x. 20 vezes 2x, 40x. 2x vezes 2x, 4x2. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou somar esses dois, que dá 120x. Posso organizar e colocar como função. Ó, 4x2 mais 20x mais 800. Você pode até comparar aqui com a equaçãozinha do segundo grau, ó, ax2 mais bx mais c. E fazer uma associação, ó. Quem é o A? 4. Quem é o B? 120. Quem é o C? 800. Então é assim que a gente encontra o A, B e o C, ok? A função quadrática ou função do segundo grau, né? É toda função do tipo ax2 mais bx mais c. Lembrando que o A, o B e o C, o A, o B e o C, eles são constantes reais e o A nunca poderá ser zero. O A, ó, ele nunca poderá ser zero. Ele nunca poderá ser zero. Ele nunca poderá ser zero. Então, ele sempre vai ter que ser diferente de zero. O domínio de toda função quadrática é reais, ok? Exemplos. Aqui eu tenho uma função. X ao quadrado mais 3x menos 1. Você vai observar o seguinte, ó, A, B, C. Ó, x2 mais x mais igual a y ou então f de x. Tanto eu posso utilizar f de x, como eu posso utilizar o y, tá bom? Ou um ou o outro, não vai fazer diferença nenhuma. Quem é que está na frente do x2? 1. Então, o A é 1, o B é 3 e o C é menos 1. Esse outro exemplo. Observe que eu não tenho o valor de B. Se eu não tenho o valor de B, é porque não tem um x, ó. Então, o B é 0. Nesse outro exemplo, eu vou ter aqui a falta do C, que é um valor que não tem x. Se não tem x, é por
se tem um valor que o número não tem x, ele não existe, é porque o c é 0, ok? E obviamente tem o caso do b e do c iguais a 0, certo? B e o c iguais a 0. Este primeiro caso, a gente diz que a equação ela é completa. Por que ela é completa? Porque ela tem tanto o valor de A, como o valor de B, como o valor de C. Agora, essas outras três, a gente diz que a equação ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ou ela falta o B, ou ela falta o C, ou falta o B e o C simultaneamente. Ok, pessoal? Então, quando é que uma equação é completa? Quando ela tem A, B e C. Quando é que ela é incompleta? Ou ela falta o B, ou ela falta o C, ou ela falta o B e o C simultaneamente. Eu tenho as funções quadráticas elementares. O que seria uma função quadráticas elementares? Elementares significa o seguinte, é porque toda a função sai dela, tá? Eu utilizo ela para entender todo o restante. Por exemplo, é o x ao quadrado e o menos x ao quadrado. Nesse primeiro caso aqui, o a é 1 e nesse segundo caso, o a é menos 1. Toda vez que o a for positivo e estiver x ao quadrado, é um tipo de gráfico. Se ele tiver negativo, é outro. A diferença do um para o outro. Um é com cavidade para cima, o outro é com cavidade para baixo. Então, nos dois, o B e o C é iguais a 0. E na segunda, né? Na primeira, o A é igual a 1. Na segunda, o A é igual a menos 1. O A é igual a menos 1. Lembrando que o domínio é o conjunto dos reais e a imagem vai variar muito, tá? A gente vai ver de acordo com o gráfico, tá? Por exemplo, eu tenho x ao quadrado. Aí eu vou poder substituir alguns valores, ó. Menos 2, substituir menos 2 lá no x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Se eu botar menos 1 ao quadrado, é 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Tem os valores, ok? Eles formam o par ordenado x e y. X e y. Então eu posso colocar no plano cartesiano o primeiro ponto, o segundo ponto, ó, o terceiro ponto, o quarto ponto e o quinto ponto. Ó. Como eu fiz aqui, eu vou fazer um segmento de reta onde passe por esses pontos. Quando isso acontece, esse formato é chamado de parábola, ok? É chamado de parábola. Onde, observe, ó, ele vem de um valor positivo, ó, aqui não é 5, aí 6, 7, aí lá em cima tem infinitos números. Então ele vem do mais infinito até chegar no zero. Ok? Então, vou ter o seguinte. Esse gráfico aqui é o x ao quadrado. Então, ele vem de onde? Ele vem do zero e vai para o mais infinito. Ó. Ele começa no zero e vai para o mais infinito. Ó. Do zero para o mais infinito. O mínimo. Professor, o mínimo, o que seria esse mínimo? No gráfico, ele poderá, da função quadrática, ele poderá ter valor máximo ou ter valor mínimo. Quando é que ele tem um valor mínimo? Quando é que ele tem um valor mínimo? Toda vez que o A for maior do que zero. Em outras palavras, toda vez que o A ele for positivo, ok? Professor, e se o A for negativo? Se o A for negativo, ele vai ter um valor de mínimo. Substituindo, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4. Menos 1 ao quadrado, menos 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é menos 1. E 2 ao quadrado é menos 4. Observe que aqui, ó, sempre tem um menos. Aí eu troquei o sinal de todos eles. Colocando no gráfico. Botando os pontos, ó, x e y. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto. Quinto ponto. Posso traçar um gráfico, ó. Se eu posso traçar um gráfico, posso traçar
a função, né, que é menos x ao quadrado, que representa aqui, né, ó, ele vem como? Ó, ele tá aqui, ó, ele vem do menos infinito e vai até o zero. Então vem do menos infinito até o zero, ok? Qual o valor máximo dele? É zero. Por que é máximo? Porque ele não vai crescer. Por exemplo, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ele não tem como aumentar mais. Se ele não tem como aumentar mais, a gente diz que ele tem um valor máximo. Por que é que ele tem um valor máximo? Porque o A é menor do que zero. Em outras palavras, o A ele é negativo. Ok? Vamos analisar das duas últimas figuras. Nos sugere um caso geral em relação a todas as funções quadráticas, certo? Lembrando que o gráfico dele é chamado de parábola, tá? Esse gráfico é chamado de parábola. Ele vai ter concavidade para baixo ou para cima. Para baixo ou para cima. Quando ele tiver a concavidade para baixo ele tem um valor máximo e para cima ele tem um valor mínimo. E o eixo, né? A gente tem uma reta que passa no eixo dessa parábola, mesmo no vértice, tá? Quando o A for positivo, vai ter um valor para cima. Quando for negativo, o valor é para baixo, tá bom? Não pode esquecer desse ponto. Em resumo, quando A for maior do que zero, concavidade para cima, eu tenho um vértice e vou ter um eixo. Esse é o eixo da parábola. Se por acaso for menor do que zero, concavidade para baixo, eu tenho um vértice e tenho um eixo. Em outras palavras, para a gente entender, ó, tá positivo é porque ele está feliz, tá negativo é porque ele está triste, ok? Ó, o eixo. O eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Não temos o nosso eixo do vértice, que passa pelo vértice? Todos os pontos que eu traçar uma reta perpendicular a essa reta do eixo, ela vai ser medidas iguais, ó. Iguais, outras iguais, outras iguais, outras iguais. Então, ó, essa reta aqui que passou, ó, que é perpendicular ao eixo de simetria, né? Eles vão ser iguais sempre, tá? Sempre. Quando eu tenho uma função quadrática que o b e o c são zero, a gente diz que o ax2, né? Que é o ax elevado ao quadrado. Primeiro caso, quando o a for maior do que zero. Observe esses três gráficos. O que é que acontece com eles? Todos eles não têm o b e o c. Só que observe, ó, o valor aqui do a é 1. Só que se eu deixar o A maior ou menor, o que é que vai acontecer? Primeira situação, se eu aumentar o A, ele vai, ó, encurtar. Se eu aumentar o valor, se eu diminuir o valor do A, ele vai, ó, se eu diminuir o valor do A, tá? Aqui não tem um 2, antes era 1. Ele aumentou, então encurtou. Se ele tem 1 e eu diminuir, ele vai aumentar, ó, tá? Então aqui, ó, o primeiro aqui, ó, o 2, ele encurta. E quando eu diminuo o valor em referente a 1, né, que é o que a gente chama de complementar, né, é o essencial, ele vai fazer o quê? Ó, ele vai aumentar a sua base, tá? Ele vai ficar mais largo. O valor mínimo é 0 e o intervalo é e a imagem é de 0 a mais infinito. 0 a mais infinito. Lembrando que o gráfico é assim, ó. Menos infinito, mais infinito, né? O menos infinito sempre fica aqui, o mais infinito sempre fica aqui. Como aqui não é o 0, aí 0 ele vai para cima, né, ó? Então fica 0 mais infinito. As três parábolas vai ter o mesmo eixo, né, o eixo y, que vai ser a origem do plano, que é o ponto 0, 0.
O segundo caso é quando é negativo. Aí eu vou ter a mesma ideia, ó. Menos x ao quadrado. Esse é o padrão, né? O padrão. Se eu diminuir ele vai encurtar. Se eu aumentar ele vai estender, ó. Tá? É diferente do que a gente já tinha falado anteriormente. O valor máximo é 0 e ele vem de menos infinito, ó. Por que menos infinito? Porque aqui ele vem, ó, do menos infinito até o 0. Ok? Lembre-se, é menos infinito e mais infinito. O menos infinito sempre fica aqui, o mais infinito sempre fica aqui. Como aqui ele vem do menos infinito até o 0, fica assim, tá? E sempre, ó, sempre bolinha aberta, tá? Ó, sempre bolinha aberta. Do mesmo jeito, o eixo das 3 parábolas é o eixo y, tá? E o vértice está na origem da função. Funções quadráticas que o b foi igual a 0. A função quadrática que o b foi igual a 0 significa o quê? Ó? Que não tem um b. O b é 0, não é isso? E, resumindo, não tem a letra x. Então, os gráficos das funções do tipo y igual a x2 mais c, com o a diferente de 0 e o c diferente de 0, são obtidos a partir do gráfico, desse gráfico aqui, ax2, deslocando ele para cima ou para baixo, né? Dependendo do valor de c. Como assim, professor? Esse aqui não é o padrão, x ao quadrado. Se eu somar mais 2, ele vai para cima. Ó, vai para cima. Se eu diminuir, ele vai para baixo. Esse é o ponto de você saber o gráfico da função quadrática que o b for 0. E observe, ó, menos 2 para mais infinito, 0 para mais infinito, menos 1 para mais infinito, ó, ok? Bem facinho a gente determinar suas imagens. Qual o valor mínimo? O valor mínimo da primeira, menos 1, da segunda é 0, da terceira é 2, ok? Eles estão no eixo y, né? E o vértice se encontra no ponto 0, 0, tá? Aqui, professor, o segundo caso, quando for negativa, mesma ideia, ó. Se eu somar mais 1, vai para cima. Ó, mais 1, soma para o gráfico de se desloca. Na matemática a gente chama de translação, tá? A gente vai transladar. Ele foi para cima. E do mesmo jeito ele pode transladar, só que para baixo, ó, com menos 2, ó. Ok? Lembrando que o valor de C sempre vai ser o ponto que vai tocar o eixo Y. C é o ponto que tocará o eixo Y, sempre, ok? Aí a mesma coisa, ó. Menos infinito, menos 2, menos infinito, 0, menos infinito, 1, que são suas imagens. O eixo é o próprio eixo Y, né? E outro ponto importante é que eles estão na origem, tá? A função quadrática que o b foi igual a 0, né? O caso geral. Quando isso acontece, a gente tem que analisar a função quadrática, né? Lembrando que o b não pode ser 0, ele tem que ser diferente de 0. O vértice vai ficar sob o eixo das ordenadas, tá bom? Então vamos aqui. Sempre. Como assim, professor? Toda vez que você tiver, tá aqui, ó, o b é diferente de 0, né? Lembrando que esse ponto aqui, ó, é o ponto C, tá? Sempre é o C. Se ele tivesse aqui embaixo, ele seria menos C. 0 e C. Aí aqui eu tenho K e 0. Aí aqui eu tenho um vértice, que é o X do vértice e o Y do vértice. Pessoal, o vértice, ele tem 2 pontos. Se você gosta de fórmula, ele é assim, ó, menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A, ok? Então,
Para obter o valor de K, né, a gente vai ter que denominar uma função, porque aqui, ó, aqui é quando ele for C, o resultado é 0, né? Aí eu vou querer saber onde é esse valor aqui do K. Aí onde tem, no caso, o X, onde tem o X aqui, ó, eu vou substituir um valor de C. Eu igualo a C, né? Quando eu igualo a C, eu vou ter uma equaçãozinha, cancela aqui, ó. Tchatum, ó. Aqui dá para colocar o X em evidência. Equaçãozinha do primeiro grau, ó, igual a 0. E esse valor igual a 0. Né? Deixa eu apagar aqui. Opa, deixa eu apagar tudo. Vou ter então, ó, 0 ou AX mais B, né? AX mais B eu posso pegar e passar dividindo. Tá aqui a primeira e a segunda. São as primeira e a segunda raiz, tá? Só que X é a abscissa do ponto P, tá? X é a abscissa do ponto P, abscissa do ponto B. Então eu posso saber esse valor de K aqui, ó, só substituindo. Quando eu faço essa substituição, eu vou pela simetria, né? Eu vou ter que o K, que o vértice é o K dividido por 2, se a gente observar. Então, o vértice, o X do vértice vai ser menos B sobre 2A. Por que menos 2A? Não é menos B sobre A, só que não está dividido por 2, então fica dividido por 2. Que é como se fosse assim, ó. Menos B sobre A dividido por 2. Aí repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Que no caso o vértice, né? O vértice que a gente vai chamar é o X do vértice. Deixa eu apagar aqui para colocar a letrinha direitinho, tá? Aqui no caso é o X do vértice. Será menos B vezes 1, menos B, A vezes 2, 2A, ó. Ok? Só que se a gente pegar esse valor e substituir na equação, ó, menos B sobre 2A, substituir, né, no lugar do X, que é o vértice, eu vou ter essa expressão. Aí aqui é álgebra, né? Quando a gente vai resolvendo, elevar o quadrado, organizando, a gente vai ter simplesmente aquela que a gente já tinha falado anteriormente, que é menos delta sobre 4A. Então o vértice, como é menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Importante. Pessoal, eu falei várias vezes do valor máximo e o valor mínimo. Então aqui, ó, vai ser o valor máximo ou mínimo. O valor máximo e o mínimo. E aqui é onde ele ocorre. Onde é que ocorre o valor máximo e mínimo? Menos B sobre 2A. Qual o valor máximo e mínimo? Menos delta sobre 4A. Lembrando que, quando é que ele é máximo? Ele é máximo quando A for negativo. Quando é que ele é mínimo? Quando A for positivo, ok? Tá aí, o vértice. Menos delta sobre 4A. Tá bom? Nesse caso, né? Nesse caso, a ordenada é o mínimo. Valor mínimo, quando A for maior do que 0, como eu já tinha falado. Ó. A maior do que 0, valor mínimo. Aí é o vértice. Ó, quem é a imagem? É do mais infinito. Ó, desculpe. Ele é do mais infinito até o valor do y do vértice, tá? Mais infinito y do vértice. Do mesmo jeito que eu vou ter quando ele for negativo, que é para baixo. Vai do menos infinito até o y do vértice. Lembrando que o y do vértice, o y do vértice é menos delta sobre 4A. Sempre vai ser assim. Ele tanto é o valor máximo quanto é o valor mínimo. Quando é que eu sei quando ele é máximo, quando ele é mínimo? Depende do A. Se o A for positivo, ele tem um valor mínimo. Se o A ele é negativo, ele tem um valor o quê?
máximo. Sempre tem que associar isso, tá? E aqui, ó, é só a imagem, ele vem do menos infinito até o vértice, tá bom? Exemplo, para a função quadrática aqui, ó, 2x2 menos 8x mais 5, de reais em reais, obtenha o vértice, o máximo e o mínimo e o conjunto imagem. Primeira coisa é descobrir o valor de A, B e C, né? É só você fazer a comparação, ó, AX2 mais BX mais C. A, B e o C. Bota no... Concavidade é para cima, tem valor mínimo. Por quê? Porque o A, ó, positivo. Se por acaso o A é positivo, é porque ele tem um valor de quê? Mínimo, né? E na abscissa, né, o vértice da abscissa é menos B sobre 2A. É onde ocorre, ok? Onde ocorre. Aí eu vou lá e vou substituir o valor. Quem é o B? Menos 8. Quem é o A? 2. 2 vezes 2 é 4. Aí aqui fica 8 dividido por 2, ó. 8 dividido por 2 é 2. Eu encontrei aqui onde ocorre. Onde ocorre o valor máximo ou mínimo. No caso desse exemplo, como o A é positivo, ocorre um valor o quê? Mínimo. Ocorre um valor mínimo. E esse valor mínimo, ele ocorre em qual valor? Quando x for igual a 2. Aí eu vou lá e substituo o x igual a 2 na equação, tá? Substituindo na equação, quando eu encontrar o valor, eu vou encontrar o valor menos 3. Significa o quê? Que esse menos 3 vai ser o valor mínimo, tá bom? O valor mínimo. Então aqui, ó, onde ocorre? No menos 2. Ocorre quem? O menos 3. Professor, eu não quero encontrar o valor... Eu não quero encontrar o valor mínimo desse jeito. Eu quero utilizar a fórmula que o senhor falou. Que a fórmula vai ser quem? Que seria o y do vértice. Deixa eu trocar aqui de cor. Vai ser o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Aí eu vou lá e calculo. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. O b é 8, então fica menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2. O c é 5. 64 menos 10, 20. 64 menos 20 é 64. Opa, 10, 40, que é 40. Ó. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5 é 40. 4 vezes 40. 64 menos 40 é 24. Aí bota aqui, ó. Menos 24 dividido por 4 vezes o A. O A não é 2? Então fica menos 24 sobre 8. Que é menos 3. Ó. Mesmo valor. Ó, tá? Ou você calcula direto ou pode até descobrir onde ocorre e substituir na equação. Estou só fazendo dos dois modos, ok? E como é que seria a imagem? A imagem vem do menos 3, que é o valor mínimo para mais infinito. Por que é que vai para mais infinito? Porque ele tem um valor de mínimo. E o gráfico como seria? O gráfico é assim, ó. Concavidade para cima, porque o A é positivo, o valor máximo, desculpe, o valor mínimo dele é quanto? Menos 3. E onde é que ele ocorre? No 2, tá? Aí eu vou ter do menos 3 para mais infinito. Do menos 3 para mais infinito, que seria quem? A sua imagem, tá bom? Aqui é o eixo de simetria. Agora vamos... Ó, deixa eu só botar aqui o eixo de simetria, tá? Acabei pulando rápido. O eixo de simetria, que divide o gráfico ao meio em partes iguais. Outro exemplo. Só que agora, o A, ó, eu vou botar AX2 mais BX mais C. Mesma coisa, ó. Tira o valor de A, B e C. Ó. O A é menos 1, o B é 3 e o C é 1. A, B, C. Ok? Então... Quando A for menor do que 0, como A é negativo, ele tem um valor máximo. Se ele tem um valor máximo, a gente pode calcular onde ocorre. Por quem? Por menos B sobre 2A. Substituindo o valor de B e do A, eu vou ter 3 meios. Tá?
Professor, e se eu quiser saber quanto é esse valor máximo, eu posso lá esse valor e substituir na equação. Quando eu vou lá e substituo na equação, né? Ele ocorre no 3/6. Se ele ocorre no 3/6, o valor máximo vai ser quanto? Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 13/4. É só você observar aqui, ó. Não é menos, né? Fica menos. 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. Mais 3 vezes 3 é 9, sobre 2 mais 1. Aí aqui a gente tira o MMC, que é 4. 4 dividido por 4 é 2. Não, 4 dividido por 4 é 1, vezes 1 menos 9. 4 dividido por 2 é 2, vezes 9, 18. Mais 1. Então aqui fica, ó. Quanto é então aqui, ó, menos 9 mais 9, menos 9 mais 9 certo? Aí aqui, ó um equívocozinho aqui que eu ia deixando passar, ó. Aqui não é 4, aqui, ó, não, o MMC não é 4, 4 dividido por 1 é 4, vezes 1 é 4. Aí, ó, 9 mais 18, diminui e repete sinal do maior. Então, 18 menos 9 é 9, mais 4 é 13. 13 quartos. Ó, mesmo valor, ok? Se você for resolver. Daí eu vou ter o seguinte, que é o vértice, né? É onde ocorre e o valor máximo. O intervalo, a imagem vem do menos infinito a mais 13. Por que que vai do menos infinito a mais 13? Porque ele tem um valor máximo. E o gráfico, professor? Mesma coisa, ó, concavidade para baixo, porque o A é negativo, ele vem do menos infinito até o 13/4, tá? Ó, menos infinito até o menos 13/4, ó, subindo, ok? O eixo de simetria. Mais exemplos. Um exemplo contextualizado, tá? Diz assim, ó. Um objeto é atirado para cima da janela situada no alto de um prédio de 80 metros de altura. Sua velocidade inicial é de 30 metros por segundo. A altura h do objeto em relação ao solo em metros t segundos após o lançamento é h de t igual a 80 mais 30t menos 5t ao quadrado. Primeiro, ele quer saber o instante em que o objeto atinge a altura máxima. Isso aqui é a interpretação de texto. Ó. O instante em que o objeto atinge a altura máxima. Ele não quer a altura máxima, ele quer saber onde ocorre. Ok? Ele quer saber onde ocorre. A altura máxima, o valor máximo. E por último, o instante que atinge o solo. Aqui ele vai querer saber a raiz, tá? Então a função é essa, né? Fácil ver que a gente pode tirar o valor de A, B e C. Só comparar, ó, AX2 mais BX mais C. Ó, o A menos 5, o B é 30 e o C é 80. Posso observar que como é negativo, ele vai ter com um valor máximo, né? Com cavidade para baixo. Então o item A, qual vai ser o valor? Onde é que ele ocorre? Né? Menos B sobre 2A. Aí eu vou lá e substituo. Menos B sobre 2A. Menos 30 sobre menos 10 é 3. Então após 3 segundos do lançamento, ele vai atingir a altura máxima. Após 3 segundos, ó. Professor, e qual é o valor? Vai ser o valor da máximo? É só pegar esses 3 segundos e substituir aqui, que eu vou ter o valor máximo. Ó, substituindo, você vai ter aqui, ó, menos 5 vezes 3 ao quadrado é 9, né? Mais 30 vezes 3 é 90, mais 80. Então aqui dá menos 45, mais 90, mais 80. 90 mais 80 é 170. 170 menos 45 é 125.
ok? Professor, eu não quero fazer assim. Eu quero fazer do outro jeito, tirando o delta né, e colocar no vértice, ó, que é né, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Se você usar a fórmula, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Professor, e o instante em que atinge o solo? Vai ser qual? É quando a altura for zero, né? Se você imaginar, joga um objeto para cima. Quando é que ele tem altura zero? É quando está no solo. Então é só igualar a zero. Então vou pegar aqui a equação igual a zero. Aí observe que aqui dá para dividir todo mundo por 5. Então vou dividir todo mundo aqui por menos 5. Ó. Menos 5 com menos 5. 5 dividido por 5 é 1. Aí eu vou botar o menos, né? Menos com menos é mais. Aí, ó. 30 dividido por 5 é 6. Só que não é mais, né? 30 dividido por 5 é 6. Aí mais com menos é menos. E 80 dividido por 5 é 16. Mais com menos é menos. Equaçãozinha, né? Aqui você vai lá e resolve, encontra dois valores. Então, onde é que a altura vai atingir o solo? Com quanto tempo vai atingir o solo? No tempo, 8 segundos, ok? Professor, o senhor nem fez esse cálculo. Eu tenho as aulas no canal de equação do segundo grau, onde eu faço exaustivamente resoluções, tá? O objetivo de hoje é você entender a função quadrática, tá? E é isso que a gente está fazendo. A gente está calculando valor máximo, valor mínimo, onde ocorre. Então, esse é a ideia de função, tá? 8 segundos. Então, vamos imaginar num gráfico, ó. Quando você joga aqui é o gráfico, aí eu vou fazer o gráfico, ó. Joguei, né? Por quê? Porque ele começa na altura 80. Aí ele joga, ó. Só que você lembra que aqui ele era menos 2, né? Só que a gente não trabalha com tempo negativo. Então, começa daqui, ó, do 0 e o 8, ok? Porque aqui com cavidade para baixo, porque o A é negativo. Qual o valor máximo dele, ó? 125. Onde ocorre? No 3. O eixo de simetria, ok? Agora, para finalizar, né, a gente vai estudar um pouquinho as raízes das funções quadráticas. Quando é que eu tenho as raízes da função quadrática? É somente igualar a zero, tá? É somente igualar a zero, né? Eu vou pegar os valores que são das abscissas, no eixo da abscissa, onde tocar vai ser as raízes, tá? Então aqui, ó, não tem uma função? Igual a zero, só isso. Vamos lá então. Existem, né, a gente tem até aula no canal de equação do segundo grau, onde a gente utiliza bastante a fórmula de Bhaskara e os outros casos, né? Então, quem é as raízes? X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que aqui é a fórmula de Bhaskara, tá? E esse discriminante, que é o que a gente chama de delta, tá? Ele pode ter raiz real ou não, tá? Quais são as possibilidades? Quando o delta for maior do que zero, existem duas raízes distintas. Se o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. E quando o delta der negativo, não existe raiz. Em outras palavras, deixa eu apagar aqui, ó. O primeiro caso é assim, ó. Duas raízes. Para baixo ou para cima. Esse daqui, ó, só toca em um ponto, porque só tem uma raiz. Ou para baixo ou para cima. E esse outro, ó, um para baixo, outro para cima. Não toca o eixo X, que aqui é o eixo X, ó. Esse aqui é o eixo X. Ó, eixo X. Aí observe aqui, ó. Quando o delta for maior do que zero, existem duas raízes. Vai tocar o eixo X em dois pontos, ó. Quando for igual a zero delta, só vai tocar em um ponto, ó. E quando o delta for negativo, não vai tocar em ponto nenhum, ok? Então, exemplos, ó. Vamos esboçar esse gráfico aqui dessa equação. Vamos primeiro calcular o discriminante, que é delta. Aí delta é b ao quadrado menos 4ac. Substitui os valores, né? Menos 1 ao quadrado é 1, aí fica
Menos 4 vezes 3 vezes menos 2 vai dar positivo, né? Fazendo esse cálculo dá 25. Coloca nas raízes, lá de Bhaskara, eu vou ter 1 e menos 2/5. Essas são as raízes. Professor, a parábola vai ter o ponto 1 e 0 e menos 2 e 3 e 0. Isso. Esses são os dois pontos, né? Por quê? Porque ele vai ter concavidade para cima, tá? Por que é para cima? O A é positivo, o A é positivo. Né? O coeficiente C é negativo, então ele vai tocar no ponto negativo. Vai ser em outras palavras assim, ó. Se você for observar, ó. O vértice, eu vou ter o x do vértice e o y do vértice. Substituindo os valores, ó. Olha o ponto, ó. As duas raízes, ó. Aí vou calcular aqui o gráfico, ó. Tá aqui o vértice, né? Pronto. Professor, eu queria ir calcular esse valor aqui pelo outro jeito. Do vértice, né? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Eu quero calcular usando a fórmula, não quero substituir não, que a gente fez por substituição, né? Aqui é que a gente faz um pouquinho mais direto. Mas se você for fazer, ó, o delta a gente tinha calculado aqui no slide anterior, foi quanto? Ele foi, ó, 25, né? Então a gente vai lá e bota aqui, ó, colocando o valor, ó, 25, né? Então, o y do vértice vai ser menos delta, que é 25, sobre o A, que é 4 vezes o A. Quanto é o A? O A é 1, né? Não, o A é 3. Então, fica menos 25 sobre 12, ó. Mesmo valor, tá? Professor, eu peguei 1/6, né, que eu calculei aqui, e substituí na equação. Dá do mesmo jeito, o mesmo resultado, tá? Aí é porque eu falo das duas opções. Aqui o gráfico, tá bom? Ó? Aqui é a parábola, com cavidade para cima. Aqui são as raízes, que são as duas raízes que a gente encontrou no slide anterior. E lembrando, tá? Ó, tudo que está acima do gráfico é positivo, tudo que está abaixo do gráfico é negativo, tá bom? É importante essa parte aqui quando a gente for estudar inequação quadrática, tá bom? Aqui é os intervalos, ó. Onde é que ela é positiva? Quando é menor que menos 2/3 e maior que 1. E quando é que ele é negativo? No intervalo entre menos 2/3 e 1. Mais um exemplo, né? Aqui, na função quadrática, x ao quadrado mais 2x mais 3. Vou calcular agora o discriminante. Quando a gente calcula o discriminante, a gente calcula que ele é menos 8. Se ele é menos 8, ele é negativo, então não existe raiz, tá? Se não existe raiz, ele não vai cortar o eixo y. Isso não significa que por ele não ter raiz, ele não vai ter gráfico, ele vai ter gráfico do mesmo jeito. Ele vai ter concavidade para cima, porque o A é positivo, e o coeficiente, né, que vai tocar o eixo y é no 3. Então a gente vai lá e faz a substituição, x ao quadrado mais 2x mais 3. Lembrando que o x do vértice é menos b sobre 2a. Aí eu vou lá e boto menos 2 sobre 2, porque o b é 2 e o a é 1. Substituo menos 1. Aí eu vou lá e substituo lá no gráfico o valor de quanto? Ó? Substituo no gráfico o valor de menos 1. Se eu substituir o valor de menos 1, eu vou calcular quem? Toda vez que aqui é onde ocorre, né? Se eu pego esse valor que ocorre e substituo na função, eu tenho um valor, o quê? O valor máximo ou mínimo. Como aqui é 1, eu tenho um valor de quê? De mínimo. Então, qual o valor de mínimo? 2. Com isso, a gente pode montar o gráfico. Ó. Por que aqui deu o ponto 3? Porque aqui o C é igual a 3, tá? Quem são os pontos? Menos 2, não, menos 1 e 0, ó. Menos 1 e 0. Substituindo agora. Desculpe, menos 1 e 2. Substituindo agora. Lembrando que é menos 1 e 2, porque ó,
Ocorre aonde? Aqui é onde ocorre, né? Ocorre no menos 1. E qual o valor do menos? Quando ele ocorre, qual o valor dele? 2, ó. Aí faço o gráfico. Com cavidade para cima, porque o A é positivo. Ok? Não toca em ponto nenhum, fica só o mais, tá? Lembrando, tudo que está acima do gráfico sempre é positivo. Assiste às aulas de função que você vai entender perfeitamente essa parte, ok? Não se esqueça de deixar seu like, pessoal, ajuda bastante ao canal. Professor, uma função aqui onde eu tenho um valor de k, tá? A função y igual menos x ao quadrado mais 4x mais k tem duas raízes iguais. Calcule a constante k, obtenha as raízes duplas e esboço o gráfico da função. Pessoal, quando é que uma função tem raízes iguais? Toda vez que o delta foi igual a 0. Então, eu igual a 0. Aí eu boto o valor de A, B e C. Aí observa aqui, ó, o A, x2 mais bx mais c. Quem é o A? Menos 1. Quem é o B? É 4. Quem é o C? É K. Aí eu vou lá e substituo, ó, o B, o A e o C. Só que o C é uma letra, é o K. Só que é igual a 0, né? Só que eu vou resolver, ó, 4 ao quadrado é 16, menos com menos é mais, fica 4K. Aí passa para o outro lado diminuindo, né? Assim, ó, 4K é menos 16, então K é menos 16 sobre 4, que é menos 4, ok? Se eu descobrir o valor de K, esse é o valor de K que ele queria saber. Só que ele quer saber quem são as raízes também, não é isso? Então é só eu pegar a mesma equação, tirar o valor de K e colocar o menos 4. Lembrando que a concavidade é para baixo porque o A é negativo. Aí eu voltei às raízes duplas, que é quem? Menos B sobre 2A, tá? Professor, eu quero resolver aqui. Assiste a aula de resolução de equação do segundo grau, tá? Equação do segundo grau, que lá eu vou dar todas as etapas lentamente, dando todos os cálculos possíveis, tá bom? Então, o valor, no caso, o valor aqui será 2. Quem são as raízes? 2. Professor, e o gráfico? Ele vai interceptar em que ponto? No 2 e no 0, tá? E o C é menos 4. Por que é menos 4? A gente não calculou o valor de C, ó, menos 4, ó, tá? A gente calculou o valor de K. O K é menos 4. Então, o valor de K é a mesma coisa que o C. Daí eu posso fazer o seu gráfico, tá? Olha o gráfico, ó. Posso substituir os valores, né? 2 menos 4. Aí eu vou lá e substituo o valor de 4, né? Aí, ó. Buf, morreu a questão. Lembrando que aqui é uma raiz múltipla, tá? Professor, por que é que deu aqui, ó? Por que é que deu assim? Foi tão... Por que é que essa resposta? É só você imaginar o seguinte, ó. Quando é uma equação quadrática, é porque é assim, ó. Eles são iguais, certo? Ó. Troquei. Esses valores aqui, ó. Troquei. Esses valores aqui, eles serão iguais, ó. Eu tenho A ao quadrado A. Opa. Troquei o ponto. Botei assim, ó. AX2 mais BX mais C igual a 0. Toda vez que o delta for igual a 0, as raízes x1 igual a x2 vai ser menos B sobre 2A, tá? Toda vez que o delta for igual a 0, eu poderei utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Menos B sobre 2A. Como o B é 4 e o A é menos 1, eu substituí, eu deu 2, tá? Aqui a gente já fez o gráfico, né? Agora, aqui a raiz. Agora, não esqueça de deixar seu like, tá bom? E compartilha aí. Um forte abraço e nos encontraremos nas próximas videoaulas. Tchau, tchau.